Olá, linda a poesia do Marco Aurélio agora no final. E o quadro como um todo foi muito bacana. Só que agora eu vou chamar o assunto da próxima mesa, um assunto que requer muita atenção. Ela se chama Infância e Violação dos Direitos na Pandemia, onde vamos debater como a literatura pode contribuir neste momento de pandemia e no pós-pandemia também, para reflexões e conhecimentos sobre a violação dos direitos de crianças e adolescentes. O pensar literário em torno da garantia dos direitos de crianças e adolescentes e o enfrentamento da vulnerabilidade da infância a violências, no contexto do isolamento social e pós-isolamento social. A gente vai ter agora um debate com escritores especialistas e o próprio Unicef, com a mediação do jornalista, cientista político, professor na PUC São Paulo, diretor da Repórter Brasil e colunista do UOL, o prestigiado Leonardo Sakamoto. Boa tarde, Sakamoto. Como vai você? Boa tarde, Ana. Obrigado pela introdução, obrigado pelas palavras generosas. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui na Festa Literária Internacional de São Sebastião. Gostaria, claro, de estar em São Sebastião com todos vocês agora, mas é claro que as peculiaridades deste nosso momento, né, desse momento em que vivemos, impedem isso, mas ao mesmo tempo a tecnologia permite que mesmo distantes a gente esteja perto e consigamos levar a cabo esse debate. E eu posso chamar o nosso convidado já? Sim, por favor. Obrigada e boa sorte na mesa. Obrigado, Ana, muito obrigado. Para debater esse tema, para debater como é que a literatura pode contribuir com este momento de pandemia, também no pós-pandemia, né, sobre reflexões e conhecimentos, sobre a violação de direitos de crianças e adolescentes, eu gostaria de chamar 4 pessoas, 4 especialistas, 4 pessoas que se debruçam e refletem sobre esse assunto. Primeiro, Andréa Viviana Taubman, autora do livro Não Me Toca Seu Boboca, escritora. Benedito Rodrigues dos Santos, consultor para o projeto de fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes da Unicef. A Cristiane Rogério, que é jornalista e colunista da revista Crescer. E a Elisiane dos Santos, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho e escritora. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem? Bom? É um prazer estar aqui. Prazer, Sakamoto. Não sou escritora ainda, tá? Estou lançando um livro, mas... Você está lançando um livro para escritora. Boa tarde a todos também. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tá todo mundo aí? A Andréa também tá? Andréia não está aqui aparecendo. Não, a Andréa não está aparecendo. Acho que o pessoal da organização vai dar uma olhada assim pela conta da ausência dela. Daqui a pouco ela está entre nós, né? Daqui a pouco ela está entre a gente. Mas eu gostaria já de começar o nosso bate-papo, fazer uma pergunta inicial, uma provocação inicial para vocês 3 sobre este nosso assunto, né? Antes de falar até sobre a questão das explorações, né, das questões da infância neste momento, eu queria entender como é que é a visão de vocês, como é que vocês acham que a literatura infantil ela pode dialogar com o tempo presente, tratando de questões fundamentais do mundo hoje. Como é que isso pode ser feito? Como é que a gente cria esse canal? Como é que é a forma disso? Como é que a literatura infantil consegue dialogar com o tempo presente nesse tempo de pandemia? Quem quer começar? Andréa está conosco agora, antes de mais nada. Tudo bem, Andréa? Joia, deu uma instabilidade aqui na internet, me desculpem. Eu queria saber se vocês me ouvem bem e se a luz está muito estourada atrás. Não, a gente ouve bem, está um pouquinho baixo, mas a gente ouve um pouquinho baixo. Eu acho que eu posso começar, eu quero achar uma frase aqui. Posso, então, começar? Pode. A ideia inicial são comentários mais rápidos, até porque é uma rodada inicial, mas depois a gente vai abrir um bate-papo. Então, eu acho, primeiro, né, boa tarde a todas, a todos, a todas que estão nos ouvindo, né, ou bom dia ou boa noite, porque esse vídeo ele fica circulando, né, então as pessoas podem assistir em outros horários. Achei muito interessante, Sakamoto,
esse teu questionamento, né? Nesse momento, como é que a literatura pode ser um instrumento enfim, né? Potente, né? E possível transformador no momento em que nós estamos em isolamento. E aí eu pensei aqui numa frase da Carolina Maria de Jesus, aproveitando, inclusive, né, que esse ano é o ano em que se completa os 60 anos, né, do quarto de despejo, e que ela diz o seguinte, né, quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Né? Então, eu acho que é muito oportuno esse pensamento, né, essa frase e essa reflexão, pensando nesse cenário de isolamento, né, de dificuldades, de falta de acesso das crianças à escola, né, que é um espaço de sociabilidade, onde há todo um envolvimento com educadores, com outras crianças, inclusive como um espaço de identificação, né, de violências e de violações de direitos, que muitas vezes a escola é o primeiro canal, o primeiro contato, onde as crianças têm e conseguem falar, né, sobre algumas violações de direitos que elas enfrentam. Inclusive o trabalho infantil, né, você sabe que é uma das minhas áreas de atuação no Ministério Público do Trabalho, e então eu pensei um pouco nesse sentido da literatura como uma porta, né, como um amigo, como um contato com um mundo, né, amplo, diverso, que pode trazer aí muitos caminhos, e aí a gente pode transitar por questões discutidas na literatura, tanto do ponto de vista de informação, quanto do ponto de vista de criatividade, né, e de fazer esse pensar também, né. Eu tenho mais coisas para falar, mas para iniciar, só queria dar essa linha inicial aí, de que quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Maria Carolina de Jesus. Obrigado, Elisiane. Quem quer puxar o fio do novelo da Elisiane e, a partir daqui, falar? Cristiane? Posso ir. Olá, pessoal, tudo bem por aí? Também queria agradecer terem me pensado aqui para esse encontro, nesse festival que está tão bonito, né? Tanta coisa importante acontecendo, e que eu acho que faz parte até dessa nossa conversa, né? Esse próprio festival, o que está acontecendo aqui, todas as etapas desse encontro tem a ver com direitos, né? E aí a primeira coisa que eu penso é o direito à própria literatura, né? A literatura como um direito humano. Quem nos alertou isso e fundamentou isso muito bem para a gente nos anos 80 foi o professor Antônio Cândido, e que essa literatura como direito humano, para a gente abarcar ou para a gente tentar acolher todos os outros direitos violados, né? Então, direito à conversa, né? Direito a algum produto, pensando no livro como um produto, né? Cultural, um objeto, que com os temas, com a linguagem criativa e com o acesso, né, garantindo esse acesso, vamos pensar então às crianças, aos adolescentes, ou aos adultos que estão com essas crianças, né, os professores, essas famílias, a gente consegue dar uma base para esse para possível conversa sobre os sentimentos, possíveis que as crianças, ou essas famílias, ou essas pessoas adultas que estão perto delas, né, consigam identificar a violação dos direitos, né, por meio dessas histórias, por meio de boas histórias, bem narradas, bem contadas, a ponto de que elas possam escolher esse amigo, então, que é dessa frase belíssima que a Elisiane trouxe, né, não é só um amigo, mas um amigo que eu escolho, né? Um amigo que eu tenho direito de escolher, né? E só tem direito de escolher se ele tiver acesso, né? Eu acho que eu começaria a conversa por aí. Obrigado, Cristiane. Benedito? Vamos lá. Boa tarde. Eu queria dizer, Sakamoto, que é uma alegria estar aqui com você nessa mesa. Sou um leitor assíduo das suas colunas. Gostaria de cumprimentar
a Elisiane Santos, que a gente tem atuado muito juntos na defesa dos direitos da criança e adolescente, há algum tempo, trabalho infantil, as outras que estão aqui na mesa, uma alegria falar desse tema. Eu sou antropólogo, então eu gosto muito do tema da literatura e da conexão que a gente pode fazer com o mundo dos direitos, né? É lógico que é interessante que nesse tempo de pandemia, a literatura, ela pode ser realmente vamos dizer assim, um alívio, né, para as crianças e adolescentes. Ela pode ser, por quê? Porque ela ajuda você a entrar num outro universo simbólico, né? Então, as pessoas falam, mas vai fugir da realidade. Não, é uma forma de você conectar com a realidade, mas, ao mesmo tempo, também se poupar e se preservar, né? Porque hoje tem essa pesquisa do Instituto de Psiquiatria da USP, que fala sobre o efeito da pandemia na saúde mental das crianças. Existe, assim, 3.500 pessoas responderam, quase 77% diz que a pandemia afetou a saúde mental das crianças, né? Então, em primeiro lugar, eu acredito que a literatura é um recurso incrível para você lidar, vamos dizer, lidar com a pandemia, né, e com o estresse que ela causa. Porque ela cria um universo simbólico. E a outra, como foi dito muito bem, foi a questão da autodefesa, né? Tem alguma literatura que trata de direitos e tudo. As crianças aprendem a reconhecer, distinguir o que é o toque bom, o que é o toque ruim. As crianças aprendem a caracterizar um pouco mais a violência, não é? Então, quer dizer que eu vejo que a literatura, ela é um instrumento muito forte, não é? E aí, depois eu gostaria de voltar, Sakamoto, falando que, infelizmente, nós temos um direito, né, que é o direito universal. A literatura é um direito, o entretenimento é um direito, e a Convenção diz que os direitos são indissociáveis, inegociáveis, né? Quer dizer, em nenhum momento você pode perder, mas que nós estamos vivendo um apartheid social, né? Um apartheid digital. Não é? Então, que muitas crianças não estão tendo, por causa da escola, não estão tendo acesso à literatura, né? Isso nos preocupa, e como que a gente pode fazer a literatura chegar a todos os lares, né? Uma pesquisa recente do Unicef detectou que, em que pese que as crianças não são o alvo principal do coronavírus, eles são fortemente impactados pela morte de seus parentes e pela perda de renda, né? As famílias ficaram mais pobres e vulneráveis, e isso afeta muito a vida das nossas crianças. Por isso é interessante discutir esse tema aqui com vocês. Obrigado, Benedito. Andréia, não sei se você ouviu a provocação inicial que eu tinha feito, né? Eu tinha eu tinha perguntado como a literatura infantil ela pode criar uma forma de dialogar com o tempo presente, com as questões fundamentais que estão nos cercando hoje. Como fazer isso? Bom, boa tarde a todas, a todos. Eu tive um probleminha na internet aqui, mas acho que já corrigiu. Primeiro, agradecer, uma alegria. Acima de tudo, eu acho que é uma alegria a gente poder fazer esta mesa, estar aqui falando sobre isto. E eu ouvi a provocação e trouxe Fanny Abramovich para nos acolher, para nos abraçar, né? Ela diz assim: meu primeiro contato com o mundo mágico das histórias aconteceu quando eu era muito pequenina, ouvindo minha mãe contar algo bonito todas as noites antes de eu adormecer, como se fosse um ritual. Lembro de sua voz contando João e Maria e das várias adaptações que criava em relação à Casa da Bruxa, sempre sendo construída com todas as comidas que eu gostava. Eu sempre trago essa fala porque a minha infância foi povoada exatamente disso, né? Como foi falado aqui, o livro foram meus amigos, viviam dentro dos livros. Eu falo isso sempre para as crianças. Eu fui filha única até os 6 anos, vivi em apartamento, não tinha muitos contatos, a minha geração não foi para a escola muito cedo também, né? Então, os meus amigos eram os personagens dos livros. Eu acho que, neste momento, especificamente, a literatura tem cumprido um papel fundamental para a vida das crianças, dos adultos. Muito obrigada. Eis aí o Não Me Toca Seu Boboca, né? O livro que eu
escrevi com muito amor e com esse propósito de abrir um diálogo muito difícil, né? Na verdade, se tem um diálogo que eu acho que é realmente difícil, é esse. Eu sou mãe de 2 meninos, foi difícil para mim, e vejo a grande dificuldade e também os retornos muito bacanas que eu recebo de famílias e escolas e pessoas que dizem, olha, consegui falar sobre isso, não conseguia falar. Então, eu acredito, eu sempre coloco a literatura infantil como um pé de cabra amoroso que é capaz de abrir as portas do coração, cria pontes de afeto. A gente, quando lê, compartilha uma história com uma criança, é um olho no olho, é uma coisa muito mágica que acontece ali, né? A gente vai todo mundo para o Era Uma Vez e vai todo mundo para o reino tão distante, muito distante. São esses espaços-tempo muito diferentes que a gente cria e que conseguem conectar as almas. Eu acho que essa é a grande magia da literatura, e num momento em que não podemos ir para fora, a literatura tem sido uma janela e uma oportunidade, uma janela para dentro e para fora, né? Tem uma segunda pergunta também que eu queria fazer para vocês, antes da gente começar a falar, inclusive, dos problemas, né, relacionados a esse tema, né, os problemas humanos, os dramas humanos, como vocês bem levantaram, que ainda acho que é a forma de se falar. É uma coisa que me preocupa bastante, né? Como é que a gente vai encontrar formas de falar, como é possível encontrar formas de se falar sobre determinados assuntos. Eu acredito que tenha sido o Walter Benjamin que tenha falado que falham os livros que tentam falar uma suposta língua das crianças para tentar explicar os problemas muito graves, né? E são mais eficazes os livros que conversam como adultos, com crianças, encontrando uma linguagem sem tentar infantilizar os problemas, né? Ele diz que, no caso, é a ideia de que as crianças são capazes, sim, de entender o mundo que nos cerca e que estão abertas ao diálogo. O que vocês acham disso? Elisiane, começar com você de novo? Mesma ordem? Pode ser. Olha, eu concordo com essa... Eu não sei se foi uma afirmação, me parece que sim, né? Com essa reflexão de que a linguagem é crítica, né? E eu vou falar isso até de um lugar de mãe, porque eu tenho uma filha de 9 anos, e a minha filha, desde muito pequenininha, assim, sempre tratou dessas questões mais complexas com os seus devidos nomes, né? Por exemplo, a gente fala sobre racismo, tratando, né, dessa questão como tal, né, como até porque é algo que perpassa, né, a vida da gente, e temos discutido isso na escola. Então, é claro que eu acho que a gente tem que ter o cuidado, né, de quando estamos tratando de assuntos, obviamente, né, que dizem respeito a violências, né, de que forma se falar sobre isso, mas assim, não ocultar, né, não usar aqueles termos que antigamente muito se fazia isso dentro das famílias, de nominar os órgãos sexuais, inclusive, né, com outros apelidos. Então, concordo totalmente, que eu acho que os assuntos complexos eles precisam ser conversados com as crianças também, né, de forma complexa, e o que é importante é saber o nível, né, a forma da comunicação. De repente, uma criança de 2 anos, tratando de um assunto complexo, ela tem uma maturidade diferente, uma compreensão até a troca, né, a comunicação e a expressão vai ser diferente de uma criança de 6, mas a complexidade dos assuntos acho que deve ser tratada também de forma complexa. Cristiane? Achei que o Benedito queria falar. Você quer falar, Benedito? Pode ir, Cristiane, eu vou depois de você. Então, tá bom. Eu gostei demais disso que a Elisiane trouxe, porque eu estou num lugar de defesa, né, da literatura para a infância, no sentido do que a gente pode chamar, né, que também não tem regra para isso, mas o que a gente pode chamar de qualidade, né, ou de dedicação, né, ou de como é que a gente
leva esses livros que a gente pode comprar na livraria a qualquer lugar desse país, né? Então, isso envolve as políticas públicas, né, que estão terrivelmente massacradas, né, nesses últimos anos. Então, eu fiquei pensando aqui, eu fico sempre andando com pilhas de livros, né, do meu lado, no caso, na pandemia, estão todos comigo, né, mas eu fiquei pensando assim, né, como é que, se a gente não pode refletir, né, então, assim, se eu pego aqui um Cena de Rua, que é um livro da Angela Lago dos anos 90, que fala especificamente, né, só com imagens, mostra a desigualdade social na rua. Se a gente pega esse recente aqui, que é um livro do Otávio Júnior e da Vanina Starkoff, que ele exibe as questões da favela, inclusive tem orgulho de viver nela. Se a gente pega Minhas Contas, que é um livro do Luiz Antônio, do Daniel Condo, que fala sobre uma criança que tem uma questão com um amigo por causa da religião, né? Se a gente pega um livro que chegou aqui para a gente, mas é um livro da Coreia do Sul, é uma artista, na verdade, sul-coreana, que é só com imagens falando de brincadeiras, né, a imaginação da criança, a partir do que ela vê na sombra. Se a gente pega esse livro do Maurício Negro, que está aqui querendo mostrar que é tudo cor de gente, enfim, temos questões mais diretas, como o do Roger Mello, falando sobre a carvoaria e a infância, né, os carvoeirinhos. Se a gente... eu quero toda essa lista, hein? Pode deixar. Se a gente pega o do Alexandre Rampazzo, que na verdade que é um livro sanfonado, o livro delicioso de se mexer, que de um lado a gente tem a perspectiva do monstro e do outro lado a perspectiva do menino. Quer dizer, o que isso causa? E a gente falando das nossas mazelas, não são só as mazelas da criança. Isso aqui é um livro sobre a tragédia de Mariana, um livro do Léo Cunha e do André Neves. Incrível. Incrível mesmo, que deixa a gente eu acho, a Eva Furnari, que é uma super autora, sempre fala que a gente está muito próximo, né, de pensar a ética, né, e que a ética talvez seja essa esperança, né, que a gente tem, que a gente, no fim das contas, com a criança, a gente tem esse ímpeto, né. Então, se eu estou escrevendo para a criança, eu jogo olha, a gente vai conseguir, né? Assim, a gente pode falar de qualquer assunto com as crianças, né? Qualquer assunto. Essa é a verdade. Só que, claro, como você falou, uma linguagem, né, uma maneira, mas assim, não no sentido de diminuir, né? É a literatura. É a mesma literatura que a gente quer para a gente, né? É a mesma qualidade de histórias, é a mesma... e por isso eu mostrei aqui, né? Olha só que diversidade de tamanho, de autores, de técnicas. Com algum deles, a criança vai se encontrar. E também não é só que a criança não tem, às vezes, como falar por vocabulário, alguma coisa assim, né? Às vezes a gente não consegue falar. Eu tenho 46 anos e tem coisa que eu não consigo falar, né? A arte é sempre esse jeito da gente nomear, né? Esses sentimentos que podem ser dos mais... sei lá, né, dos mais do nosso privilégio, que é uma criança sentir raiva da outra, e você dizer que, né, realmente você pode sentir raiva, né? Você pode sentir raiva, mas você não pode bater, né? Sai batendo em todo mundo, né? Até questões tão complexas como essas, né, que a gente que estão muito perto do universo, né, nesse sentido de vocês, né? Que a gente acompanha pelas reportagens do Sakamoto, que a gente precisa falar sobre isso, né? Então, acho que essa junção e essa diversidade de repertório, né? E isso tem que ser sempre, porque para quando ela chegar, né? Em algum momento, por exemplo, livros sobre morte, por exemplo, vamos falar isso só quando morrer alguém muito próximo da criança, ela vai levar ela vai levar um susto, né? Ela vai ficar, fala, puxa, ninguém me contou que coisas ruins aconteciam, né? Isso é muito cruel, né?
Fora que, assim, também, só uma coisa, eu vou terminar. As crianças também só têm suas bagagens. Então, para entender as histórias, talvez uma criança de uma certa realidade não compreenda uma outra coisa que para uma outra realidade ela já lida muito bem com aquilo, né? Ela só precisa se expressar, né? Enfim, é isso. Eu posso só fazer um ganchinho bem pequenininho? Pode. Dela, porque senão posso esquecer, mas achei muito legal, né, o que a Cristiane falou. Eu estava pensando aqui que acho que das grandes contribuições, né, para a literatura na infância é essa questão, né, de fazer com que as crianças consigam expressar o seu sentimento. Eu acho que a literatura é um canal assim sensacional para isso, né? E com isso também não construir aqueles tabus e barreiras em relação a determinados temas e determinados assuntos, né? Acho que isso é fantástico. Benedito? Isso. Interessante, eu estou na mesma linha aqui, e eu acho interessante se você utiliza linguagem, baby language, para falar com as crianças. Inclusive, tem muitos estudos que dizem que atrasa o desenvolvimento da linguagem e do pensamento, não é? Então, é interessante saber disso. E mais recentemente, eu estou num grupo de pesquisadores também que está demonstrando que as crianças são produtoras de cultura. Elas não são só reprodutoras de cultura, né? Então, elas formam a opinião delas com o que ela lê na televisão, escuta do colega, com escuta dentro de casa, né? Então, você partir do pressuposto que elas têm uma capacidade de compreensão. Agora, eu digo o seguinte, para você falar bem com a criança, você precisa escutar, né? E aí que eu acho que nós somos ruins. Nós somos muito ruins para escutar a criança. A gente não sabe escutar. A gente já perguntou aí, em vez de perguntar, e aí, que tal foi a escola hoje? Você fala assim, gostou da escola hoje? Aí você já vai simplificando e você vai querendo o que você quer ouvir. Então, uma boa escuta é uma melhor oportunidade que você tem de falar com a criança do universo dela, dentro do universo dela, e da complexidade que esse universo é. O universo cultural de uma criança é complexo. Então, você não pode simplificar isso, né? Falando linguagem de bebê e tudo mais. Então, acho que, primeiro, agora tem como falar, a hora que você fala, que você pode escolher. Você tem que aproveitar os momentos de curiosidade da criança para falar tranquilamente, né, sobre temas e tudo. Então, acho que dá para conversar, mas aí tem que, se você escutou bem, você sabe qual o repertório que você vai utilizar. Não é? Inclusive, Sakamoto e todos vocês aqui, eu estou trabalhando na adaptação, eu trabalhei de um protocolo de entrevista forense com crianças vítimas de violência, não é? Para escutar falar da violência com elas, não é? E aí uma das questões é que você tem que adaptar também, na escuta, você tem que adaptar o processo de desenvolvimento da criança, né? Do que ela tem do universo simbólico dela, mas qualquer assunto. E também o Robert Coase diz que tudo que afeta o pai, a mãe, a sociedade, afeta uma criança. Então, ela precisa saber disso, né? Inclusive temas de política, de economia, né? De tudo que que elas não podem ficar alienadas a isso, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Benedito. A Andréia? Eu lhe ouvi, Benedito, no lançamento do protocolo. Eu acompanhei. Pois é, eu coordenei esse processo de adaptação desse protocolo aqui para o Brasil. Não, é extraordinário. O que eu penso é o seguinte, eu acho que a lei traz muito bonita essa questão, né, da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Então, eu acho que essa condição de desenvolvimento tem que ser respeitada. Acima de tudo, tem que ser respeitada. E exercitar a escutatória. A escutatória, né, exatamente. A gente precisa exercitar a escutatória. Eu, recentemente, acabei de fazer uma formação para elaborar o Plano Municipal pela Primeira Infância. Um aprendizado assim, extraordinário. E essa é uma ação que eu acho assim, que traz uma valorização real da infância. Realmente, a gente escuta muito pouco a criança. E quando escuta, é aquela escuta assim, um pouco...
preparando comida, está fazendo outra coisa, e a criança quer contar, e a gente não dá aquela atenção de para tudo, olho no olho, me conta, né? Então, tem tudo isso que vocês falaram antes. Tem a questão da gente um pouco que tentar induzir, a escola, você gostou, né? Foi legal? Ah, foi legal. Acabou aí a experiência, então essa troca de saberes acabou em 3, 4 palavras. Isso não dá muita oportunidade de criar vínculos, né? E o vínculo, eu acho fundamental. Então, ouvir. Eu gosto muito do professor José Pacheco, quando ele diz assim, é muito interessante isso, ele fala, quando uma criança te faz uma pergunta, como você responde? Cada um vai falando na plateia como é que responde, geralmente com os professores, ele diz assim, por que estás a perguntar? Aquele sotaque delicioso dele. Por que você está perguntando? Porque aí sim, estamos respeitando o saber daquela criança, e as crianças sabem muito, verdade é essa, elas sabem muito, e tem muito para aportar. Só que a nossa sociedade adultocêntrica sempre, né, nas nossas preocupações de adulto, nas nossas determinações de adulto, então a criança ocupa um lugar pequeno, um lugar menor, né? Então, eu acredito que a gente não subestimar a inteligência da criança, entendendo que é uma pessoa inteligente, numa condição peculiar de desenvolvimento, levar o que é possível da gente fazer esse olho no olho em tudo, né? Eu sempre falo assim, principalmente na questão da violência que nós estamos trazendo hoje, se a criança traz uma notícia dessa, se traz uma informação dessa, para tudo, desliga a TV, larga celular, desce até a altura da criança, olho no olho, e diz assim, me conta porque eu quero te ouvir. Cale-se, cale-se, deixa a criança contar, não interfere. Especificamente, no Não Me Toca Seu Boboca, foi um grande desafio. Por quê? Porque falar sobre essa questão, que é muito complexa, realmente muito complexa, e que traz como início... Eu tenho pensado, meditado muito sobre isso. O início dessa violência, onde está? Na assimetria do discernimento entre o abusador e o discernimento da criança. Então, para falar sobre isso de uma maneira que tire essa diferença enorme, tem que utilizar algumas estratégias para que não fique tão distante. Porque a verdade é que nós temos, né, quem estuda a questão sabe disso, né, que tem muitos mitos que envolvem, não aceite nada de estranhos. Gente, é tão fácil falar não aceite nada de estranhos, difícil é falar não aceite determinadas coisas dentro da tua própria casa, do teu pai, do teu avô. Isso é difícil. Isso é difícil. Concordam? E para chegar numa linguagem adequada, que informe e não assuste, difícil. É um desafio, né? Mas... Deixa eu aproveitar o gancho para ver até... E aí qualquer um de vocês pode responder, ou eu cutuco alguém para responder, não tem problema, não tem tempo ruim. Vocês falaram muito do ato de escuta, né? Eu achei super interessante isso, que a questão não é só a fala, mas é o ato, principalmente o ato de escuta, né? Não é como falar com a criança, mas escutar a criança. E aí eu lembrei que, né, bem, o momento da pandemia, o momento que nós estamos vivendo, é um momento que está sendo a farra dos psicanalistas, porque há muita dor e muito sofrimento, né, entre adultos, né, na pandemia, muito sofrimento psíquico, para além, é claro, de 118 mil mortes, assim, 117 mil mortes, você tem todo o sofrimento da dor psíquica, das quarentenas, da questão econômica, da perda, de tudo isso mais, né. E só que, ao mesmo tempo, fala-se muito que a dor da criança, ela não é necessariamente, neste momento, não é necessariamente a dor dos adultos, né? Não é a mesma dor necessariamente que elas estão passando, até porque elas têm um outro ponto de vista sobre tudo isso. Elas também sofrem, mas têm um outro ponto de vista. Vocês acham que há o risco dos adultos decidirem o que as crianças vão ler no pós-pandemia
com base na sua experiência de dor e não naquela que a criança passou? Essa é ótima. Pronto, eu posso... Se alguém quiser começar, eu... Essa agora esses exercícios, né, do que a humanidade pode ser, como a gente pode ser perverso, né, são terríveis. Desculpa, né, assim. Só que, que na verdade, tem formas mais fáceis de explicar isso, que eu quis deixar um pouco mais bonito. Mas quer engatar, Cris? Então, eu fiquei pensando, só que eu tenho uma filha, né, de 8 anos, 24 horas só olhando para a minha cara, né, a gente sabe o quanto isso a gente talvez concretize, né, a importância da escola, né, não como... né, o conteúdo, mas o convívio, né, com os pares, o convívio com outros adultos, né, outras referências, né, e todas essas questões. Então, ela está nessa dor, que às vezes ela consegue nomear, né, eu quero fazer a lição na escola, eu não quero fazer aqui, né, e às vezes não consegue nomear, como, né, medo do escuro, medo de sair na rua, né, sair na rua com a máscara, quer dizer, isso deve ser uma coisa muito assustadora, né? Você de repente sair, você está mascarada, né? E está todo mundo mascarado, quer dizer, que diversão, né? Por que eu vou num parque nessas condições, né? Por que eu vou sair de casa nessas condições? Aí eu fico em casa, né? E o que isso significa, né? Pensando que eu tenho, né, muitos privilégios, né? Mas e quem, né? O que é ficar em casa em tantas formas, né? Mas eu fico pensando que a gente está vivendo isso junto, sabe, Leonardo? A gente tem a responsabilidade, o adulto tem a responsabilidade, né, de buscar nomear, de às vezes chorar trancado no banheiro. A gente tem essa responsabilidade, mas essa dor, ela está vivenciada junta. Então, eu acho que aí talvez voltar até um pouco do que a Andréia disse, que é escutar, conversar, né? Então, sabe, e a gente tem que, às vezes, escutar o que elas não estão dizendo. Exatamente. Que é esse que é o difícil, porque, sabe, elas não vão chegar e falar, então, pois é, né? Vamos conversar. Eu quero conversar sobre isso. E às vezes está atropelado num online com a escola, né? Elas vêm falando uma coisa, agora assim, no grupo da minha filha, começa não, então não vai voltar mês que vem. Eles começam a fazer, e não é que as crianças estão mentindo, elas estão elaborando, não, nós vamos voltar para a escola mês que vem, não, nós nunca mais vamos voltar para a escola. Enfim, essas coisas estão acontecendo e a gente vai elaborar isso juntos. Eu penso isso, assim, né? Então, acho que o que a gente vai ler depois, a gente vai ler junto. E eu espero e com certeza essa literatura chamada infantil vai nos trazer linguagens também além, né, para a gente poder elaborar isso. Porque se depois também se a gente não sabe o que está acontecendo agora, depois, então... O Cris, antes de passar, porque a Elisene queria falar no começo também, mas o público está pedindo para você compartilhar a lista de livros que você mostrou. Então, se você puder, aproveitando enquanto os colegas estão falando, se quiser bater a lista e enviar, né? O pessoal está pedindo aqui, poxa, ela precisa mandar a lista, né? Por favor. Então, onde é que eu escrevo aqui? Olha, tem a parte que está aberto, né? Pode mandar no private chat aqui, tá, gente. Depois a Ana tá. Sim, a Ana espalha... Pode deixar que eu vou ficar escrevendo aqui enquanto... Elisiane vai depois. Elisiane, você vai? Depois. Não, me deixa entrar nessa discussão também. Na verdade, é o seguinte, Sakamoto, se você olha a forma de criar crianças, né, no mundo, tudo, só muito recentemente que as crianças adquiriram o direito de ter direitos. Né? Muito recente na história. O mais foi a soberania dos pais do mundo adulto com as crianças e adolescentes. Né? Agora, é o seguinte, muito da violência que tem dentro de casa se trata das crianças firmando uma posição diante do que elas querem fazer.
não é? E um certo receio dos pais em permitir que elas façam o que elas querem, né? Então, é muito tranquilo que muitas famílias ainda estão na linha mais antiga de impor sobre as crianças o que elas vão fazer. Outros os que decidem juntos o que vai acontecer, e até mesmo em situações complicadas. Por exemplo, você tem muita gente que muitos adolescentes que estão muito envolvidos com as séries, né, de televisão, porque é uma forma de você aliviar o estresse, distanciar da coisa toda, né? E aí, como é que você lida também com determinados excessos, não é? Então, acho que tem que ser um conjunto de discussões. A tendência foi sempre adultocêntrica, sempre os pais definirem. As crianças resistiram, né? O novo modo é um modo que a gente dialoga, né? Então, você quer ver um filme que relaxa, eu proponho também um outro filme, né, que a gente veja junto e comente, não é? Então, eu acredito que finalmente, eu digo sempre assim, um dos lugares mais difíceis da criança articular que tem direitos é dentro de casa, certo? Na rua, na escola, não. Dentro de casa, eu digo hoje ser uma grande tarefa nossa levar os direitos humanos para dentro de casa, certo? Porque eles não imperam dentro das casas, né? Então, é muito importante que nós estamos falando aqui de pessoas, jornalistas, de professores, de tudo, que tem uma relação, vamos dizer, pseudamente mais democrática, né? Do que os outros. Mas, então, eu acredito que a construção e escutar a criança, trabalhar com ela, significa até pegar uma literatura de má qualidade e dialogar com ela sobre isso, certo? Até dizer para ela que, olha, eu não faria essa escolha que você faz, mas eu vou ver contigo esse filme e tudo para discutir com você que isso não é um bom caminho, não é? Que eu não considero. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é um momento de democracia entre pais e filhos que eu acho muito interessante. Agora, a Elisiane, que também queria falar. Eu estava pensando em ficar para o final, Sakamoto, porque eu vou trazer uma problematização aqui, mas pode ser, posso falar agora. Andréa quer falar antes, então? Então tá. Não, Andréa não, então é contigo, Elisiane. Então tá. Então, é que eu vou colocar um outro tema dentro desse questionamento que você fez, né? Que eu acho o seguinte, eu acho que sim e não. Eu acho que sim, tem situações que a gente vai encontrar, né, esse direcionamento, e eu acho que daí isso não é só por conta da pandemia, talvez já seja uma prática, né, de pessoas que têm essa interferência e esse modelo mais adultocêntrico de direcionar, né, leituras, e aí não só na literatura, mas em outras questões ali da vida da criança, né, mas onde é que eu quero trazer o não, né? Antes do não, aí para fechar, esse sim e não. E eu não acho que necessariamente seja ruim, né? A gente sugerir e apontar leituras, né? Porque acho assim, direcionar e transferir os seus conflitos e as suas questões é uma coisa, né? Mas assim, sugerir, apontar e indicar caminhos de leitura, eu acho que é bem positivo. Eu vou dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu troco muito assim também com a minha filha, apresento autores, né, e literaturas africanas, dos orixás, né, que tem essa temática, por exemplo, a Valdete Tristão, a Kilzan Oliveira, que tem livros incríveis, ela está também nessa edição da Flis, né, o Lázaro Ramos. Então, eu acho que isso é positivo. Mas o não que eu queria trazer, e aí que eu quero problematizar, é que eu acho que essa questão, ela nem é um conflito da maior parte, assim, das famílias, né, do que nós estamos vivendo hoje, porque eu acho que a maior parte, especialmente falando das mulheres, né, das mulheres mães, das mulheres que estão com essa possibilidade de trabalho remoto, e daquelas também que não estão, né, então, assim, eu acho que em muitos casos, e a maior parte da população brasileira e das trabalhadoras brasileiras, infelizmente, não está nem conseguindo acompanhar as suas crianças, e os seus filhos, por exemplo, com uma indicação
né, de literária ou de outras programações, né, ou de outras atividades, e menos ainda dentro do que você, né, colocou de direcionar. E aí, não sei se a gente daí pode até falar um pouco já das violações de direitos, né? Mas um tema que eu queria trazer para essa mesa é para a gente refletir como está sendo difícil, né, nesse cenário em que nós estamos, a realidade das mulheres, especialmente das mulheres negras nesse período de pandemia, que são as trabalhadoras, né, que estão em condições mais vulneráveis, né, e o quanto isso vai impactar também na vida dessas crianças, né, e na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Eu tenho várias questões para pontuar e trazer até alguns dados, né, relacionados a isso, mas acho que ainda não seria o momento de aprofundar no aspecto da violação, mas eu já adianto que é algo assim que eu gostaria de falar um pouco mais nessa mesa, e que eu acho que de alguma forma dialogou com o questionamento que você fez. Não, eu acho que é um momento, sim, né? Eu só quis deixar um pouco para depois, até porque a tendência da gente nessa, pelo menos até a minha tendência é começar a falar de violações desde o começo. Então é aquela coisa, a gente acaba sendo mais nessa hora, puxa o freio de mão, porque naturalmente é o tema que acho que eu abordaria. Mas antes de falar exatamente disso, estou com algumas perguntas da audiência que o pessoal coletou, e eu queria fazer uma para cada um, porque como são várias, então eu vou jogar uma para cada um, eventualmente alguém quiser completar, pode completar, mas deixa só, peraí que tá aqui. Aqui. Bem, acho que eu vou começar pela Andréia, que ela não tinha respondido ainda, aquela outra. Andréia está perguntando aqui como fazer para que os livros infantis, esses livros, né, inclusive que a Cris mostrou, entre outros, seu livro, entre outros, como fazer para esses livros chegarem nas escolas públicas? E aí eu faço até uma provocação junto dessa, que recentemente discutiu-se, o próprio Ministério da Economia estava discutindo retirar, na verdade, determinadas isenções da publicação dos livros, né, o que vai aumentar o custo final dos livros, e o próprio ministro da Economia acabou dizendo que não tem problema, porque aí a gente distribui livro para a classe popular, né? Ou seja, até a escolha ficaria na mão deles e não necessariamente na mão dos pais ou das crianças, né? Mas como fazer para chegar os livros nas mãos das crianças ou nas escolas públicas? Leonardo, vou te falar que essa é uma pergunta que a gente faz dia sim, dia também. E, assim, hoje, acho que a Cristiane, que também milita na literatura infantil, só que a nossa pergunta é do milhão, né? Porque a Cristiane está rindo, mas é a pergunta do milhão, porque é um grande desafio, já era um grande desafio. O Brasil não é um país leitor. Temos que partir dessa realidade. Já não éramos um país leitor. Quando tivemos alguns programas de governo que duraram alguns anos, né, Cristiane? Eu até gostaria que a Cristiane abrisse o microfone para falar comigo sobre isso. As crianças tiveram mais acesso, muito embora nós saibamos que, assim, sabe-se que muitas caixas de livros ficavam fechadas dentro de salas, enfim, coisas que soubemos que aconteceram também. O livro ainda não entrou como item de cesta básica das famílias. Eu vejo que esse é o ponto que nós precisaríamos realmente entender como fenômeno, né? Porque o livro não está no dia a dia das famílias e realmente como enfrentar essa questão, né? Porque é uma questão de enfrentamento, concorda, Cristiane? Sim. Essas explicações, elas vêm da história, né? Então, vem da história que o Brasil, né, pensando só no Brasil, mas também não foi só o Brasil, né, a história que o Brasil criou nas relações de literatura e criança, né, então está muito ligado à escola, né, e quando está ligado à escola, né, ou ao sistema de educação, tem as maravilhas e as tragédias.
porque esse sistema é controlado por alguém, né? Então, a gente tem esses altos e baixos nessas questões de aproximação, né, ou de programas de políticas públicas de aproximação das crianças e adolescentes com os livros, que isso significa distribuir, né, equipar bibliotecas públicas, ter bibliotecas públicas nas cidades ou nos bairros, equipar essas bibliotecas, como equipar, que lista é essa, né, quem que faz essa lista de compra, né, de compras, etc. São programas que são que aconteceram, né, acontecem agora de uma forma muito atrapalhada, vamos dizer assim, mas acontece na esfera federal, municipal e estadual também, né, depende do que isso acontece. Agora, isso precisa ser valor para esse lugar da educação, porque uma coisa está ligada à outra, porque não temos livrarias, a gente não tem acesso, é por isso que eu falei do acesso, a gente não tem acesso, porque acesso é quando tem o livro, tem alguém que pode fazer uma mediação desse livro, porque a criança não faz nada sozinha, ela não sai de casa para comprar livro, para ir na biblioteca, está tudo mediado pela gente, então essa é a responsabilidade que falta. E a gente teve aí as últimas décadas, quer dizer, quando a gente vê essas políticas públicas, né, que na verdade interferem em todo o mercado, né, a gente acha que política pública de livro é doar livro para quem não pode comprar livro, não é só isso. Quando um governo, quando uma instituição, enfim, quando existe uma compra, né, isso injeta dinheiro nesse mercado. Então, a gente tem autores, editoras e maravilhas que são, inclusive, premiadas fora do Brasil, que são artistas. A gente tem hoje artistas que não perdem para nenhum lugar desse mundo, né? Pelo contrário, às vezes até são muito melhores. Por conta dessas políticas, quer dizer, pessoas que surgiram nessas últimas décadas justamente porque os livros circulavam, né? Porque se pensava que o livro que está na livraria também é o mesmo livro que tem que estar, porque os primeiros, né, os primeiros programas de compras ou de promover acesso, alguns deles diminuíam a qualidade do livro, qualidade às vezes, que é uma coisa inclusive que teve 2 anos atrás, quando o presidente Michel Temer lançou um outro programa, né? Então, pode ser livro com, né, então era a qualidade do papel, qualidade isso tudo, a gente não tem livro de capa dura porque é bonito, a gente tem livro de capa dura porque faz sentido para aquela história, ou para aquela imagem, né? Não é que é melhor ou pior, mas precisa fazer sentido, você não pode simplesmente, é a mesma coisa você pegar um poema do Manuel de Barros e tirar uma frase do meio, porque ela não cabe na folha, né? Então, é esse respeito que a gente não tem, né? Não sei, era isso, Andréia? Não, então, tem tudo isso, mas eu acho que tem uma coisa que vai além, sabe? Que é a questão também de que a leitura compartilhada, se ela fosse um valor, como outros valores que nós temos, de experiências, né? Experiências de afeto, experiências de vínculo, eu acho Sim. que isso seria muito bom. Temos poucos mediadores, é um fato. Temos pouca cultura leitora, né? Temos poucas pessoas falando sobre isso. Poucas pessoas falando sobre isso. E eu vou linkar com a pergunta anterior, que eu acabei não falando. Vocês vão me desculpar, mas é que é um caso que ficou assim me chegou de uma maneira tão gostosa, que é sobre um outro livro meu, né? Mas é porque a gente acaba falando dos nossos, porque chegam as notícias para nós também, né? Uma mãe compartilhou no Instagram e me marcou, dizendo assim: aqui resolvemos tudo com livros, na casa dessa leitora, né? Então, disse assim, temos um motivo especial para ter comprado esse livro. O meu menininho odeia usar borracha, não sabe aceitar o erro e não estava mais querendo ler perto de mim por medo de errar. Como aqui resolvemos tudo nesse sentido com livros, achei no título e no resumo que era disso que precisava. Lendo o livro, o Heitor se enxergou em cada página, principalmente no medo de usar a borracha, de fazer algo errado e acabarem rindo dele. Enfim, terminamos o livro com a certeza de que só aprendemos com nossos erros e às vezes eles são necessários, enfim, etc.
Mas eu achei tão interessante esse relato. Você vê o que uma crise emocional para essa criança, porque a pandemia, na verdade, nos coloca a todos com as perguntas do milhão. Estamos vivendo na pergunta do milhão todo dia: quando é que esse troço acaba? Quando é que a gente volta para a rua? Quando é que eu vou viajar? Quando é que eu vou comer? Enfim, a gente está na pergunta do milhão diariamente, né? Então, dentro do contexto pandêmico, nós estamos em desafios permanentes. Os adultos, que sempre, né, de um modo geral, mantêm aquela postura de que sabem resolver tudo, a gente não sabe resolver nada neste momento. Verdade é essa. O que a gente sabe resolver? A gente não tem certeza de nada, a gente não sabe nem o que está acontecendo hoje, nem o que vai acontecer amanhã. A cada momento muda alguma coisa. E as crianças, né, quem teve sempre uma relação de muita verticalização, né? Não sei se é essa a palavra, mas, enfim, neste momento em que não tem certeza de nada, olha só a encrenca, olha só como uma experiência leitora nos coloca na igualdade. O que você está sentindo quando lê essa história do menino Pedro, no caso é esse livro aqui? O que você sentiu? O que eu senti? Putz, eu também não sei o que está acontecendo, eu também não tenho respostas agora. Tá, então vamos ser perfeitos como neste momento, se a gente não sabe fazer as coisas, a gente ainda, né, é o treino da pandemia. Na verdade, eu acho que a gente está num momento de treino, todos nós. Ninguém sabe ao certo o que fazer, né? Então, alguém que te diz assim, um personagem que diz assim: eu morro de medo de errar. Aí o adulto diz assim: eu também estou morrendo de medo de errar. E você? Eu também estou morrendo de medo de errar. Olha como ficamos no mesmo lugar e começamos a conversar sobre as nossas angústias. Então, se o livro estivesse nesse lugar, eu defendo o livro como o livro dentro das famílias, compartilhando experiências emocionais de leitura. Eu acho que isso é super, super potente. Será que eu respondi as duas perguntas? Respondeu sim. Muito obrigado. Eu vou fazer, então, uma mesma pergunta, tanto para a Elisiane quanto para o Benedito, né? E também acho que tem bastante a ver com o universo de trabalho deles, né? E dar nessa sequência. E aí, até para introduzir a pergunta, lembrar de uma... Agora, acho que foi no dia 25, se não me falha a memória, o presidente da República, ele falou bons tempos quando o menor podia trabalhar, né? Bons tempos quando o menor podia trabalhar, e aí até ele foi criticado amplamente por conta de uma suposta apologia ao trabalho infantil dentro de um evento da Associação de Bares e Restaurantes, em que ele disse que começou a trabalhar desde pequeno num bar e tinha orgulho disso. Agora, é paradigmático que o presidente tenha dito que bons tempos era quando a criança podia trabalhar e não bons tempos quando a criança podia estudar, ler, aprender, socializar, brincar do lado de fora de casa, né? Com os amigos, na escola. E aí acho que introduzir a pergunta que é a seguinte: a pandemia, na opinião de vocês dois, ela criou um abismo de leitores entre crianças e adolescentes, ou seja, brancos e ricos de um lado, consumindo muita leitura, e negros e pobres do outro, sem acesso à internet e livros físicos? Elisiane? Tá sem som. Eu diria não só que criou, não exatamente criou, mas assim, trouxe à mostra, né, essa desigualdade existente no nosso país e que está estruturada, né, numa história aí que nós conhecemos, né, ou pelo menos deveríamos conhecer, de racismo e de uma formação, né, toda escravista, de quase 400 anos de escravização negra, que trouxe diferentes desdobramentos e consequências, né, e produção e reprodução desse racismo até os dias atuais. E a gente vai ver que isso se reflete também nas questões da infância, se reflete nas questões de trabalho, né? Sakamoto é também parceiro aqui em ações, falando da parte da área profissional, né, em ações nossas com o Ministério Público do Trabalho no enfrentamento ao trabalho escravo. Então, a gente tem dados que mostram, né, que mais de 90% dos trabalhadores resgatados
nessa situação são trabalhadores negros, né? Se a gente olhar a situação do trabalho infantil nas ruas, nós vamos ver que a maior parte das crianças que ali estão são meninos e são meninos negros. No trabalho infantil doméstico também, mais de 90% são meninas e mais de 70% são meninas negras, né? Então, assim, na realidade, essa desigualdade, esse abismo, essa divisão, ele já existe, já existia. Só que eu acho que a pandemia trouxe isso, né? Mas à tona mostrou mais esse retrato, esse triste retrato da sociedade, né? E aí, em relação à leitura, me preocupa muito, eu queria falar aqui alguns dados sobre trabalho, né, do adulto e feminino, e que afetam as mulheres negras, e nós vamos ver como irá afetar também a vida das crianças e das crianças negras, né? Hoje, 47,8% das mulheres negras estão na informalidade. E vocês sabem que a gente já está estávamos antes da pandemia já num movimento de quase 40 milhões, né, de pessoas sem vínculos trabalhistas, sem proteção social, trabalhando então no setor informal. 70% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras, né? E 70% dessas trabalhadoras também não têm vínculos formais de trabalho, ou seja, são trabalhadoras domésticas que estão também sem direitos trabalhistas assegurados. Eu tinha um outro dado aqui que me fugiu um pouco, mas é um dado, posso até citar, é que a gente tem muitos dados, né? Vou citar alguns. A gente tem um dado agora muito recente do Unicef, a partir de uma pesquisa, um levantamento que foi feito durante a pandemia agora, numa ação em parceria com a MPT, que mostra que houve uma elevação do trabalho infantil e mostra também que nessas famílias identificadas, vulneráveis e com elevação do trabalho infantil, mais de 70% delas são famílias chefiadas por mulheres, né? Então, onde eu quero chegar com essa análise? Eu quero chegar na seguinte reflexão, né, de que quando nós estamos falando de proteção à infância, nós estamos falando também da proteção e dos direitos, né, ao trabalho digno dos adultos, né, da população adulta, e muito especialmente das mulheres, e muito ainda mais especialmente das mulheres negras. Por quê? Porque por alguns dados que eu trouxe aqui, a gente pode fazer muitos outros recortes, né, nós vamos ver que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, estão nesses trabalhos mais precarizados, e com a pandemia tiveram essa condição totalmente agravada, né? Eu poderia trazer como exemplo aqui a situação, né, que terminou de forma trágica, por exemplo, em Pernambuco, que nós acompanhamos, né, com a morte do menino Miguel, que estava acompanhando a mãe, trabalhadora doméstica, né? Ele não estava numa situação de trabalho, mas aí eu gostaria de mencionar também que muitas crianças que iniciam no trabalho doméstico, elas iniciam nessa condição, né, de ser levado pelas mães, acompanhando no trabalho, né? E de que é uma situação que eu acho que da gente pensando do ponto de vista da literatura e do acesso a direitos, né, e da democratização desses direitos, como é que nós podemos pensar, né, em levar também esse direito a essas pessoas, né, a esses grupos mais vulneráveis. E aí eu teria até alguns exemplos também para citar, mas eu não sei se a gente tem uma outra fala, se eu falo agora. O Benê vai falar, o Benedito vai falar. Depois. Não, mas você pode, e continua falando, aí o Benedito depois engata na sua fala. Então, assim, só para fechar, é claro, é muito complexo isso, porque a gente depende de políticas públicas, né? Pela fala inicial aqui do Sakamoto, né, já foi mencionado, se o próprio pessoa aí que está à frente, né, chefe de Estado, tem uma fala que não é surpresa, porque inclusive ele já defendeu em outros momentos, né, o trabalho infantil, mas nós já ouvimos essa fala, então, né, da pessoa que está na presidência da República e que também, ao longo de 2 anos, vem desconstruindo políticas de proteção à infância que foram historicamente construídas, não tenho nem tempo aqui para falar sobre isso, mas quem milita nessa área, né, como o Benedito sabe, nós tivemos problemas em relação à CONAET, os planos nacionais de prevenção e erradicação do trabalho infantil estão lá, mas praticamente essa articulação, né, esse diálogo social, ele não está acontecendo, né? Nesse período de pandemia, por exemplo, nós precisávamos construir
né, políticas emergenciais para essas populações vulneráveis. Então, isso já não está acontecendo em âmbito federal, termina se reproduzindo também, né, nos governos estaduais e municipais. E aí o que eu vejo como alternativa, e é o que tem acontecido e a gente tem observado, são esses encontros, né, muito solidários e essas ações comunitárias de grupos, de movimentos e nas periferias, né, buscando aí reunir esforços para contemplar, né, essa ausência de políticas públicas. E aí, já para fechar minha fala, eu queria citar 2 exemplos de ações que nós apoiamos nesse período de pandemia, o Ministério Público do Trabalho, né, uma foi essa ação com o Unicef, que contemplou famílias do centro da cidade de São Paulo e alguns territórios periféricos, onde nós conseguimos realizar fornecimento de kits de higiene e cestas básicas, mas junto com isso, um material lúdico, né? Revistas em quadrinhos da Turma da Mônica, então levando leitura, conhecimento, né? Através da literatura e das revistas em quadrinhos, informações sobre direitos e sobre cuidados durante o período de pandemia, né? E uma outra ação que foi muito bacana foi um apoio ao projeto da Cooperifa. O Sérgio Vaz também está participando aqui da FLIS, né, que é o idealizador da Cooperifa, e nós conseguimos apoiar as cestas culturais, então, trabalhando nesse sentido também de apoiar e fortalecer aquelas comunidades, mas com cestas que continham livros e literatura, com essa movimentação aí, né, buscando esse despertar e essa não interrupção, né, também de um trabalho lá que eles já têm de muito tempo, né, de fomentar a expressão e o coletivo, né? Porque tudo isso é reconhecer-se também como sujeito de direitos, né? E se fortalecer coletivamente para que se tenha a resistência e se possa também reivindicar esses direitos. Perfeito. Benedito? Então, Sakamoto, pode me chamar de Benê mesmo, porque esse é meu apelido aí em São Paulo. É o seguinte, eu sou meio folgado, né? Então já começa, Não, né? Eu adorei, é isso mesmo. Benê, ideia, Benê, só que aí eu falo assim, pô, que nem mesa de bar, assim, já, mas aí eu falei assim, Não, totalmente. Depois eu me recompõe e falo, deixa eu usar o nome. Pessoas, aliás, eu gostei, sim, como as pessoas me chamam aqui, né? Chamar em São Paulo, aqui em Brasília é Bené, mais aberto, mas o Bené é muito de São Paulo, e eu vivi aí muito tempo, fiz PUC também, Ciências Sociais na PUC, mestrado. Bom, enfim, eu queria dizer o seguinte, que um dos desafios, eu acho que a Lisiane tocou no ponto, que é a questão da visibilidade da desigualdade, né? Nós estamos num momento, quer dizer, de visibilidade do racismo, porque as pessoas podem gravar, né, os atos racistas. Nós estamos num momento em que essas coisas que existiam estão ganhando visibilidade pela projeção. Eu acho que a desigualdade ela ficou muito evidente no Brasil, que ela já é sentida no momento de pandemia, não é, que você criou o universo das pessoas que são do apartheid digital, não é? E você sabe que 30 anos de Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, 30 anos do ECA, um dos desafios maiores dessas leis agora e a pergunta que se faz, por que a Declaração de Direitos não foi suficiente para impactar, por exemplo, redução de pobreza no Brasil, quase nada, racismo, não discriminação de gênero, quer dizer, nós avançamos e muito nas políticas de setoriais, de educação, saúde, tudo, mas impactamos muito pouco na desigualdade social no Brasil, né? Aí a gente está pensando agora, nós que somos da área do direito, será que a gente demandou os direitos sociais sem falar dos direitos econômicos, né? Sem garantir? O que acontece aqui, por exemplo, é lógico que as crianças pobres, elas não têm nem condição de o ensino à distância, não têm condições de acompanhar o ensino à distância, de fazer as tarefas de casa, né? A leitura, então, ficou. Quer dizer, quando que para a classe média nós temos, assim, o Louvre, né, um museu aberto, navegue navegue o mundo inteiro, veja toda a lista de livros à disposição, né? Veja a plataforma Elefante Letrado, o Epic Books, né? A gente tem uma coleção de questões aí à disposição,
para leitor na pandemia, fora as bibliotecas que já tem dentro de casa, né, as pessoas não estão tendo condições de acompanhar, né, a sala de aula, né? Então, o que tem, não é? Então, acho que esse problema, inclusive que tu falou das bibliotecas, né? Lógico que a gente pode colocar as bibliotecas nas escolas, tem que incentivar isso, né? Mas hoje, se todo mundo tiver acesso à internet de qualidade, por exemplo, você pode acessar essas plataformas, né? Lógico que eu não substituo, eu não troco um livro na mão, não é? Por uma, quer dizer, lógico, eu vou ler no Kindle, essas coisas todas, mas eu prefiro ter um livro na mão, mas quando não tem, né, a gente pega, tem acesso, por exemplo, a gente não tem acesso aqui no Brasil a muitos livros em outras línguas e tudo. Então, o que eu acredito é o seguinte, o tema central aqui dessa pandemia não é tanto de leitores e não leitores, mas de acesso mesmo, como já foi falado, né? O acesso ao universo simbólico, às plataformas, né? A desigualdade do nosso país é terrível, e a consequência maior, Sakamoto, a perversidade de tudo, é que além dessas crianças na pandemia não ter condições nem de ter feito a pressão do isolamento social, né, que foi uma pressão sobre todo mundo, que tem que isolar, que não tem tido condições, eles estão tendo que... O abandono da escola está evidente por muitos que não vão voltar porque precisam trabalhar, né? E a gente já está... os estudos do Unicef, do Ministério do Trabalho, todo mundo já mostrou que o trabalho infantil ele não ensina nada para a criança, né? Ele não ajuda a criança a resolver os problemas da família, certo? O trabalho infantil não inclusive o seguinte, o pior desses, por exemplo, tem esse livro da Flaxo, que diz o seguinte: a criança que trabalha, ela não ajuda a família, ela tira o ônus da família de mantê-la. Então, ela que termina comprando seu sobrevivente, não que melhora as condições da família, né? E o efeito perversíssimo do trabalho infantil na escolarização das crianças. Então, acho que, quer dizer, quando a gente fala, reduz, então, o que nós estamos preparando agora? Vai ter aumento de trabalho infantil, evasão escolar, e esse fosso entre os que tiveram acesso e os que não tiveram acesso vai aumentar, né? E aí, que programa que nós temos para esse nosso país, para fazer justiça, né, social a essas crianças e adolescentes que sofreram com a pandemia e vão sofrer ainda mais depois da pandemia, não é? A gente está caminhando para o final do nosso encontro, né? Tem mais 8 minutos. E aí eu queria pedir para vocês responderem, né, coletivamente, de uma forma mais sucinta possível, claro. Uma pergunta. Que é um escritor, até acho que vocês conhecem, o Julian Fuchs, ele tem uma frase que ele fala que o grande erro das narrativas apocalípticas é esquecer que logo depois do momento mais escuro da noite vem sempre o amanhecer, né? Que a gente acaba esquecendo muitas vezes isso, e aí a realidade também não ajuda muito, né? A gente acaba deixando de lado isso aqui. Mas, exatamente, tentando terminar a nossa mesa um pouco para cima, né? Eu queria que cada um de vocês contasse que história vocês gostariam de ver contada para as crianças no pós-pandemia. Para as crianças ou pelas crianças, né? No pós-pandemia. Quem quer começar? Andréia? Ai, essa colocação dá até uma vontade de chorar, sabe? Porque diante de tudo que foi falado, né? Assim, claro, eu sou uma pessoa que basicamente eu trabalho com isso mesmo, né? De dizer para a criança, olha, você vale a pena. Eu gostaria, a história que eu gostaria que cada criança pudesse contar é dizer assim, quando
quando eu fiquei em casa, eu tive mais oportunidade de conhecer as pessoas que moram comigo, eu tive a oportunidade, enfim, de saber qual é meu papel dentro da estrutura e das crenças da minha família, que é uma coisa que eu acho que afeta muito, inclusive, a autoestima da criança, né? E a gente volta à questão do adultocentrismo, né? Não colocar a criança dentro do sistema de crenças também fragiliza a criança, né? A fragiliza, deixa de fora das decisões. Então, o que eu queria que a criança contasse, ficou tudo diferente, mas foi aí que me chamaram para eu dar a minha opinião sobre as coisas, sobre como eu poderia contribuir, encontrar soluções também, porque o problema era tão grande, mas eu tinha uma solução. Porque, volto a dizer, é a frase do pessoal da primeira infância, as crianças sabem muito, a gente é que não ouve o que elas têm a dizer. Então, essa era a história que eu queria que elas pudessem contar. Cris? Oi. Eu fiquei pensando duas coisas. Uma que eu acho que talvez o que eu desejaria é que elas contassem que elas aprenderam muito de outras maneiras, né? Se relacionando com as coisas fora da rotina delas, né? E como elas valorizaram o que tinham de rotina. Então, fico pensando muito na relação com a escola e tal. Mas eu tenho brincado aqui com quem trabalha comigo e com os estudantes, que eu acho que daqui uns 10 anos a gente vai descobrir que os professores salvaram a sociedade da pandemia. Porque eu, como mãe, posso dizer, assim, acho que a gente tem falhado demais, assim, porque a gente está se misturando as dores, né, com todo mundo, mas eu acho que assim, os professores, de um modo geral, e eu tenho convívio de diversas formas, estão resistindo, né, a criar esse vínculo, né. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas professoras do Mato Grosso do Sul, que 11 da noite estão conversando com as mães, para as mães desabafarem com elas, né, que ficam no WhatsApp com essas famílias, né, que estão preocupadas em que condições estão essas crianças nas zonas rurais, que elas não veem essas crianças desde março, né. Então, para além disso, também nas escolas particulares, enfim, esses professores que estão tentando reinventar uma coisa que a gente não aprendeu, que é essa relação que é baseada no encontro, que é a escola, né, a gente fazer à distância, né? Então, o que eu tenho uma grande amiga que eu admiro muito, uma artista chamada Edith Derdick, e ela tem um livro um livro de artista, né, que chama O que Fica do que Escapa. E eu acho que é isso, né? O que será que vai ficar do que escapou desses nossos diálogos? Né? Então, é por isso que eu gostaria que as crianças contassem a história do que elas aprenderam, o que elas aprenderam. Né? Obrigado, Cris. Elisiane, Eli, quer falar? Pode ser. Eu demorei um pouquinho aqui para pensar, mas eu pensei numa historinha assim. Eu não sei se vocês assistiram aquelas séries 3%. Uhum. Então, pensei em uma historinha assim, né? De um mundo onde 3% das pessoas da população viviam com esses livros e com paisagens belas, né? Vou até me emocionar. Com paisagens belas, enfim, num cenário onde os outros 97% queriam chegar, mas sempre era muito difícil chegar. E uma vez desvelado, né, que dava para chegar lá, né, que muitas histórias sobre esse lugar, né, elas não eram exatamente como se pensava que eram, que elas, então, juntas e decidindo acreditar nesse sentimento delas e não nessa história que foi contada por esses 3%, mas acreditando nesse sentimento de que é possível chegar lá, que juntas, então, elas rompessem aí esse espaço, esse bloqueio, essa bolha,
e todos pudessem, então, chegar nesse lugar, né, com livros, com flores, né, com céu, com caderno, com sol, com possibilidades para todos, não só para esses 3%, para todas as crianças desse lugar. Muito bem. O Sakamoto, eu fico pensando na questão que eu gostaria, né? É quase que utopia, né? Mas dizer o seguinte, que, olha, durante esse tempo de pandemia, teve muito sofrimento, mas eu tive oportunidade, tive canal de meus pais aprenderam a me escutar, a me ouvir, não é, dentro de casa, não é, e aí a gente antenou sobre essa necessidade de uma nova ética de solidariedade, não é? Em que parece que a peste, como diz o livro do Camus, né, que revela também a pessoa, não é só e coloca as pessoas mais nuas, né, e revela um lado também perverso das pessoas, mas também pode desenvolver essa nova ética da solidariedade, né? E a gente falou que dessa possibilidade de estar uns pelos outros e contribuindo de alguma forma, que seja contando a história online, fazendo isso tudo, né? E também gostaria que, com as crianças, a gente pudesse dizer, a gente precisa repropor esse movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Nós precisamos repropor as nossas formas, os nossos mecanismos de nos articular para garantir direitos, né? E as crianças têm um papel importante, crianças e adolescentes aprender. Quer dizer, queria que assim, que as crianças disseram, eu também aprendi a defender meus direitos, né? Eu acho que isso é uma utopia, mas é uma coisa que do fundo do coração, que eu já venho batalhando, né? Eu fui do grupo de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí é uma coisa que eu acredito que as crianças assumam um papel protagônico na defesa dos seus direitos, né? Aprenda a autodefesa, aprenda a se defender, aprenda a ser solidário. Todo mundo fala assim, essas crianças da geração ECA são insubordinados, cheios de direitos. Não, né? Criança da geração ECA é profundamente respeitoso, né, com o outro, aprende sobre o seu direito e com o outro, né? Então, acho que essa ética mais profunda de reposicionar a criança na sociedade, do lugar dela, de respeito, é uma coisa que eu gostaria que elas dissessem que tinha despertado para isso durante a pandemia. Certo? Muito obrigado. Obrigado, Bené. Bem, gente, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer muito a presença da Andréa Viviana Taubman, do Benedito Rodrigues dos Santos, da Cristiane Rogério, da Elisiane dos Santos. Agradecer muitíssimo a Feira Literária Internacional de São Sebastião pelo convite para a gente, para estar aqui nessa tarde debatendo com vocês como a literatura pode contribuir, pode e deve contribuir neste momento de pandemia e no pós-pandemia para reflexões e conhecimentos sobre a violação contra crianças e adolescentes. Eu, Leonardo Sakamoto, também quero deixar o meu abraço para todo mundo por aí e continuem seguindo, continuem acompanhando a rica programação da Feira Literária. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Bebê, aqui. Que amor.